Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está em casa, nos assistindo aí pela internet. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa mais uma vez, né? Mais uma vez aqui meio que improvisado, né? Nossa reforma ainda está em andamento, portanto, né? Como toda reforma, como toda construção, demanda um pouquinho de tempo e muito dinheiro, né? Então a gente continua com a nossa campanha, né? Quem puder ajudar, por favor, né? Entre em contato com a gente aí para poder ajudar nessa reforma aí. Mas também depois que reformar, nosso salão vai ficar muito bom, né? Bom, temos também os cursos, né? Que estão em andamento, já estão começando, né? Então, quem quiser se inscrever, fiquem à vontade, tá? Nós temos curso de primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Sendo que o segundo e terceiro ano vão ser híbrido, né? Presencial, uma semana presencial, uma semana vai ser online. Todas as quartas-feiras às 20 horas. Mas o curso de primeiro ano é totalmente online, tá? Então vai ser todas as quartas-feiras às 20 horas também. Também temos o mesmo curso às quartas-feiras às 14 horas, tá? Para quem não pode à noite, quem tem um horário livre à tarde, também é legal. E ele é presencial, né? Então também é bacana. E às segundas-feiras, nós temos um trabalho aí que é o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. E ele também é online, totalmente online, que também é muito bom, né? Principalmente para quem está começando na doutrina, né? Ou por acaso quem ainda não leu o livro André Luiz, porque quem está começando, né? Geralmente o livro para se ler é o Nosso Lar. Além de outros, claro, né? Mas Nosso Lar é um livro muito bom para se ler quando está começando, para compreender muita coisa, né? André Luiz, ele é muito bom nas explicações dele. E temos também as sextas-feiras, quinzenal. Então, ontem nós tivemos o estudo do livro O Consolador, que, aliás, as sextas-feiras, né? Eu falei sexta-feira? Eu tinha falado. Tá, então, a sexta-feira, às 20 horas, quinzenal, aqui, presencial também na nossa casa, tá? Que é um livro também excelente, o livro de Emmanuel, que ele faz, que é perguntas e respostas, muito bom mesmo. E o nosso amigo G conduz esse estudo aí muito bem. Bom, dito isso, vamos à psicografia da noite, que nos fala sobre hábitos infelizes. Os tormentos voluntários, a maioria de nossos sofrimentos atuais, é criado por nós mesmos, pelo livre-arbítrio. Precisamos usar a razão antes de agir, a fim de não constranger nossa consciência no mais tarde. Pensamentos infelizes geram formas fluídicas que nos assaltam o psiquismo. Palavras infelizes nos amarram e temos que lutar para a soltura. Gestos e ações infelizes nos procuram mais tarde para a grande cobrança. A reflexão é fiel companheira da serenidade. Não podemos permanecer acorrentados a hábitos infelizes, a condicionamentos repetidos sem análise, a comportamentos e impulsos respondidos pelos instintos inferiores, quando mais o animal age do que o homem que já somos.
Precisamos usar a razão e a inteligência para reconstruir nossos destinos. Não podemos mais despertar nas masmorras de nossos erros e chorar pelo tempo perdido. Os labirintos em que nos perdemos são nossas próprias criações mentais e não podemos mais criar essas fugas para fugir de nossa própria consciência. O tempo da correção sempre chega. Não adiemos nosso próprio refazimento. Saiamos dos escombros da estagnação e abramos desde já o coração para amar, para servir e para perdoar. Assim seja. É o que deseja os irmãos deste núcleo. Essa mensagem foi recebida aqui no nosso núcleo no dia 7 de janeiro deste ano já. E vamos então aproveitar que estamos em comunhão com esses nossos amigos do plano espiritual e vamos elevar nossos pensamentos, já vibrando pelo nosso irmão Alexandre, que vai fazer a palestra desta noite, e agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de podermos estar aqui, reunidos em seu nome, Senhor Jesus, juntamente com tantos desses nossos amigos, os nossos amigos espirituais, que aqui se encontram. Envolva, Senhor, cada um de nós, cada um que se encontra em seus lares, e que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, possa nos envolver durante toda esta noite, com a graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. O tema que a gente propôs hoje para falar, intitulei de O Bom Ladrão, né? O Bom Ladrão é uma passagem que a gente tem no Evangelho, que é no final do que a gente chama de Paixão de Cristo, né? Então, a Paixão de Cristo, tradicionalmente, é o quê? É aquela passagem do Evangelho que compreende da condenação, né? Prisão, até a crucificação e ressurreição de Cristo, né? Então, nessa passagem aí do bom ladrão, já aconteceu, né, de Jesus ter sido condenado, ele já carregou a cruz ali pelas ruas de Jerusalém, já levou até o topo lá do monte, do Gólgota. Ele já tinha sido crucificado. Então ele tinha sido já crucificado, mas ainda estava vivo, né? E do lado dele, o Evangelho fala que haviam 2 ladrões que percorreram com ele aquele caminho lá também, né? Então Jesus estava carregando a cruz e os outros 2 ladrões estavam indo com ele. E daí ele fala assim, né? Depois que ele já estava lá crucificado. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 35 a 43. E estava o povo olhando. Os principais sacerdotes torciam o nariz, dizendo: salvou os outros, salva a si mesmo, se este é o ungido de Deus, o escolhido. Zombavam dele também os soldados, que se aproximavam oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Estava também acima dele, no caso Jesus, né, a inscrição: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores pendurados o insultava,
dizendo, no caso, né, um dos ladrões que tinha sido crucificado junto com ele: não és tu ungido? Salva a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro, quer dizer, o outro ladrão que estava crucificado, o censurou, dizendo: não temes tu a Deus por estares no mesmo julgamento? Nós, sem dúvida, fomos julgados justamente, porque recebemos o merecido do que fizemos. Mas este nada fez. E disse, o bom ladrão, né, para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Então foi essa a situação, né? Jesus já tinha sido crucificado e os sacerdotes ali zombavam dele, né? Caçoavam dele. Ah, se você não é o filho de Deus, né? Por que você não se salva a si mesmo? E os soldados que também estavam lá, né, que foram ali com ele acompanhar e obrigar, né, a crucificação, também zombavam dele. E um dos ladrões que tinha sido crucificado falou a mesma coisa que os sacerdotes: você não é o ungido? Por que você não se salva? Daí o outro ladrão, que a gente chama de bom ladrão, né? Ó, nós dois, nós merecemos estar aqui, porque a gente fez por merecer, por ser crucificado. Provavelmente eles fizeram coisas muito ruins, né? A gente não sabe quais foram os crimes dele. Mas ele falou, a gente merece estar aqui. Mas ele não fez nada. Ele não merece. E Jesus responde, né? Fala, hoje mesmo ainda vou estar contigo. E a gente tem alguns detalhes aí, né? Que no caso dessa passagem é que vem a palavra blasfêmia, né? Porque no original eles falavam blasfemem no Evangelho. E blasfemem seria injuriar, né? Seria insultar. Só que depois dessa passagem, blasfemar significa zombar das coisas sagradas, né? Então, quando a gente blasfema, a gente está zombando de Jesus ou de Deus ou de alguma coisa sagrada, né? E os sacerdotes, eles condenaram Jesus por acusações falsas, né? Então eles arrumaram pretextos para condenar Jesus, dizendo que ele se dizia filho de Deus, dizendo que ele iria destruir o templo e em 3 dias ia reconstruir novamente, né? E eles ficavam repetindo essa acusação enquanto ele estava sendo crucificado. E dizem ainda que os soldados ofereceram vinagre, né, para Jesus. E a gente tem essa ideia de que isso seria uma outra tortura, né? Ainda por cima deram vinagre. Mas, na verdade, essa bebida era uma bebida que os próprios soldados tomavam. Era um costume dos soldados misturar vinagre com água e tomar, porque tinha a tradição de dizer que isso tirava sede, né? Então a gente não sabe se na verdade isso foi mais uma outra tortura que fizeram com Jesus, ou se tinha um soldado que se condoeu por ele, né? E quis oferecer alguma coisa para ele se aliviar. Antes dessa passagem já tinham oferecido vinagre com mirra. Se alguém já leu o Evangelho antes,
ofereceram, enquanto ele estava carregando a cruz, vinagre com mirra. E vinagre com mirra é um anestésico. As pessoas tomavam para aliviar as dores. Então você vê que, mesmo no caminho até a crucificação, muitas pessoas tentaram ajudar o Cristo. Caso até de Simão, né, que carregou um pedaço a cruz. Tem uma outra mulher que oferece uma toalha, na verdade não existia toalha, né? Mas um pano, talvez, para ele se enxugar o suor e o sangue, né? Então, mesmo nessa situação, muitas pessoas ainda se solidarizaram com Cristo. E esse ladrão que a gente chama de bom ladrão, a tradição, né, diz que o nome dele é Dimas. Mas no Evangelho não está escrito que o nome dele era Dimas, né? É que tradicionalmente se colocou como Dimas. É o caso também dos reis magos, né? Lá no Evangelho não tem o nome dos reis, mas a gente conhece como Baltazar, Belchior e o outro? Gaspar. Gaspar o pessoal quase não lembra. Mas também é uma tradição, deram esses nomes para os reis magos, né? Mas no Evangelho não está escrito. Então vamos dizer que realmente ele se chama Dimas, né? O bom ladrão. E você vê que esse bom ladrão, ele já tem um conhecimento, uma evolução espiritual mais elevada, né? Porque ele reconhece que ele merece estar ali. Ele cometeu crimes. Então ele diz que ele tinha motivos para estar lá, mas Jesus não. E você vê que ele não faz um desafio, né? Porque os outros, eles desafiavam a Jesus. Ele falava, mas se você realmente é filho de Deus, é o ungido, por que você não se salva? E o mau ladrão, ele fala, olha, se você é ungido, se salva e salva a gente também. Né? E o bom ladrão, ele não fala. E o que ele fala? Ele fala, Jesus, lembre-se de mim quando estiveres no seu reino. Então ele não pede para Jesus o salvar. Ele pede que Jesus lembre dele. Né? Então você vê que isso já é uma prova de uma evolução. Porque ele sabe que ele merece aquilo que ele está passando. Né? E Jesus fala para ele, então ainda hoje estarei contigo no paraíso. E quando a gente lê isso, a gente tem que lembrar que quando a gente fala essa palavra paraíso, não existia ainda essas ideias que vieram depois de céu, de inferno, né? Paraíso, a palavra paraíso, né, que no original é pairidaesa. Pairidaesa. Aí, isso daí com o tempo virou o nosso paraíso em português, né? E você vê que as palavras são parecidas. Em inglês eles falam paradise. Então, em várias línguas tem esse som, né? Para alguma coisa. Mas o original se falava pairidaesa, que simplesmente significa um jardim. Pode significar também um bosque. Pode significar também um pomar. Então, o que Jesus está falando para ele? Ainda hoje estareis contigo num jardim tranquilo, num bosque ameno, ou seja, num lugar de paz. Mas naquela época não existia aquela noção que a gente tem do paraíso, né? Porque quando fala essa palavra, o que a gente lembra? Que tem lá aquelas nuvens, né? Uns anjos tocando harpa, São Pedro ali na porta com uma chave para você poder entrar. Mas essas ideias vieram tudo depois.
Essas ideias foram criadas pelos cristãos, pela Igreja Católica, né? Então isso daí são o quê? São mitologias, né? Nós, hoje em dia, com as informações da doutrina, a gente sabe que paraíso é um estado de espírito, né? É ter paz no nosso coração. Não é um lugar específico, né? Paraíso é quando nós alcançamos um grau que nós temos paz, sabedoria, né? Então, o que Jesus estava falando? Ah, que eu vou estar com o bom ladrão no céu? Não. Na verdade, ele vai se encontrar com esse bom ladrão naquele mesmo dia em algum lugar ameno, num jardim, né? Paraíso. O que significava um jardim? Então essa é a situação, vamos dizer assim, pela letra, né? Pelo que está escrito ali no Evangelho. Mas se a gente quiser aprofundar um pouco mais, a gente pode colocar essa situação nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né? O primeiro que nós podemos tentar tirar dessa situação é assim: como é que o mundo trata os mensageiros ou os emissários do bem? Né? Trata como tratou a Jesus, né? Com zombarias, com escárnio, né? Com torcendo o nariz. Isso é muito fácil da gente verificar, né? Vamos tentar, por exemplo, aí, o carnaval rolando, a gente vai num local lá e começa a falar de Jesus, do bem. O que vai acontecer com a gente? Vamos começar a rir, né, da gente. Ô, meu amigo, aqui eu tô... não quero saber desse papo aí. Em outros lugares também, né? Vamos tentar ir num local de malfeitores, como fala aqui no Evangelho, um local lá que só tem bandido ali. Aí vamos falar de Jesus, de Deus. O que vai acontecer com a gente? Então isso é muito comum, né? As pessoas que tentam seguir um caminho em direção a Deus enfrentar esse tipo de dificuldade, né? E isso é o primeiro aspecto, né? Ser alvo de escárnio, de zombarias. E a gente tem que ser firme. A gente não pode ter medo que alguém vai rir da gente, né? Uma cena, quando eu era criança, que acontecia muito, eu morava em casa, sempre batia aquele pessoal na porta, né? Para falar de Jesus, né? É uma religião que tem aí, que as pessoas batem nas portas e tal. O que acontece com essas pessoas geralmente? Elas são maltratadas, né? Muitas vezes. Raras vezes alguém abre, conversa um pouquinho. Geralmente fala, vai embora, não tenho tempo, etc. É o que aconteceu com Jesus. A mesma coisa, né? E mesmo aqui na nossa doutrina, talvez a gente faça isso ainda, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Além disso, quando os sacerdotes ou os soldados falam, você não é filho de Deus, você não é ungido, por que você não se salva? Isso acontece conosco também, né? Acontece de nós falarmos isso para Deus, né? Porque muitas vezes nós temos uma relação comercial com Jesus ou com Deus. Ou seja, nós queremos ser cristãos, mas nós queremos alguma coisa em troca.
Nós queremos que a nossa vida familiar seja resolvida, ou a vida financeira, ou queremos que a nossa saúde fique bem, né? A gente tem esse olhar de transação comercial. Eu venho aqui, eu frequento o centro, eu vou na igreja, vou no templo, vou no terreiro, ou na sinagoga, né? Qualquer templo, frequento lá, faço o que me falam e em troca eu quero que Deus me dê uma boa vida. É uma relação comercial. Então é semelhante ao que fazem com Jesus. A gente falou, Deus, eu não estou vindo aqui, te louvo, faço prece e tal, eu quero que você me melhore aqui minha situação. Né? A gente faz isso. A mesma pergunta que fazem para Jesus. Você não é o Filho de Deus? Faz aí. Melhora a minha vida. Né? Então o que é isso? É uma transação comercial. Eu faço uma coisa e quero uma coisa em troca. É um negócio. Então muitas vezes a gente tem essa postura também. A gente desafia a Deus. Fala, eu estou vindo aqui, eu faço essas coisas aqui e tal. Por que minha vida não melhora? Melhora. Né? Então são desafios que nós fazemos. Porque ainda é difícil para a gente, às vezes, entender que mesmo as dificuldades e as dores, elas são bênçãos. É uma das coisas mais difíceis da gente conseguir entender na nossa relação com Deus. Às vezes a gente entende que quando a gente está sofrendo, a gente está sendo punido. E não é assim. Né? Então, tal como Cristo, né? Porque o ladrão, ele falou, ele não tinha motivo nenhum para estar ali. Então, se ele não tivesse a evolução que ele tinha, ele também podia falar, Deus, eu vim aqui, preguei, ensinei as leis divinas, fiz tudo o que o Senhor me pediu, o Senhor ainda me faz isso? Jesus não fez isso. Ele aceitou até o final lá, tudo o que ele tinha que passar. E essa é a nossa postura, é o grande desafio da nossa vida, né? Conseguir entender isso, que o meu sofrimento é um bem. Né? E então, essa é uma situação que a gente pode pegar na nossa vida, né? Só que essa situação, ela também pode ser entendida ou interpretada dentro de nós. Dentro da nossa mente. Como? Ora, nós sabemos que nós temos sempre ao nosso lado nossos mentores, nossos anjos da guarda e o próprio Cristo, né? No final ali da escala, quem governa aqui a vida no planeta e por consequência, a nossa própria vida é Jesus Cristo. E nós podemos entender que nós estamos aqui crucificados dentro do nosso corpo, né? A gente está preso aqui e temos ao nosso lado Jesus. Então nós podemos ter o quê? A postura do mau ladrão ou a postura do bom ladrão. Qual que é a postura do mau ladrão? Falou, Jesus, me liberta aqui, né? Me ajuda, melhora a minha vida. Você não é Jesus Cristo? Então, desafia, né? Falou, Jesus. Ou a gente pode ter a postura do bom ladrão, que é o quê? Primeiro, o que ele fala? Nós temos motivos para estarmos aqui. A gente fez muitas coisas para estarmos nessa situação. Então, primeira coisa, eu já vou admitir que tudo que acontece na minha vida tem um motivo.
E depois, eu não vou desafiar, eu vou pedir a Jesus, olha, Jesus, lembre-se de mim quando estiver no meu reino. É o quê? Isso é uma prece, né? É uma oração. Quando a gente pensa em Jesus e pede para que Ele se lembre de nós, na verdade é um pedido até redundante, porque Jesus sempre pensa na gente, né? A gente precisa pedir para Ele. Mas uma forma de nós lembrarmos dele é pedir que Ele se lembre de nós. Então é uma forma de prece. Essa é que é a atitude correta. Então você vê qual que é o símbolo de toda essa situação. Mesmo no meio de toda a dor, de todo o sofrimento, nós temos Jesus Cristo ao nosso lado. E podemos falar com Ele e pedir que Ele se lembre de nós, quando Ele estiver em nosso reino, né? E Cristo, diz a doutrina que toda prece feita com o coração e sinceramente, ela é respondida, né? Então Jesus nos responde também. Ainda hoje estarei contigo no paraíso. Então, quando nós estivermos ali, né, nas nossas orações, naquele período à noite, né, que a gente está sozinho, quase antes de dormir ali, quando a gente estiver orando a Jesus, rezando a Jesus Cristo, Ele responde. E Ele pensa em nós. Ele fala, ainda hoje estarei contigo no paraíso, ou seja, no jardim ameno. Só que se nós não estivermos abertos para esse contato, é difícil. Porque nós mesmos fazemos uma barreira com essa espécie que eu falei de cobrança, né? Que a gente fica cobrando. Ô Jesus, faz isso para mim, faz aquilo, eu quero que isso seja feito, né? Então, quando nós, tal como bom ladrão, pedimos que Jesus se lembre de nós, nós estamos tendo o que é chamado de resignação. Porque, vê, a gente não está falando para Ele o que Ele deve fazer para a gente. Como o mau ladrão. O mau ladrão falou, eu quero que você se liberte e liberte nós. Ele deu uma ordem. O outro não deu. O outro falou, se lembre de mim. Porque Jesus, pelo seu tamanho, né, tem até uma frase que fala que, no próprio livro dos Espíritos, que Deus sabe do que nós precisamos mais do que nós próprios. E Jesus, da mesma maneira, Ele sabe o que nós precisamos mais do que nós. Então, não adianta eu falar para Ele, ó, Jesus, faça isso, eu quero que você me faça ganhar aqui na loteria. A gente dá uma ordem para Jesus. Falando, Jesus, se lembre de mim, quer dizer, Ele vai ajeitar a situação para que tudo saia a contento, né? Então eu vejo que essa passagem, no fundo, ela é uma mensagem de esperança, né? Porque você viu aquele mau ladrão, você viu que coisa maravilhosa que aconteceu na vida dele. Ele foi crucificado, ele devia estar com uma dor gigantesca, mas lá no último minuto da vida dele, ele conseguiu falar com Jesus Cristo. Imagina hoje em dia esse espírito, como é que ele deve estar, né? De poder ter tido essa oportunidade de dialogar com Jesus, olhar nos olhos dele. Então nós também temos essa oportunidade, essa esperança, e podemos um dia também chegar, né, a estarmos com Jesus no paraíso, né? Então uma boa semana a todos e espero encontrá-los aí uma outra oportunidade, tá? Muito obrigado. Muito bem. E com essas palavras, com esse ensinamento que recebemos hoje, vamos aproveitar e elevar nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus. E mais uma vez, Senhor Jesus,
nos colocamos aqui à sua disposição para os trabalhos que vão seguir. E queremos agradecer, Senhor, por toda essa semana que tivemos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam estar conosco, com os nossos entes queridos, e também, Senhor, com todos aqueles irmãos que sofrem, que passam por dificuldades, que se encontram carentes do corpo e da alma. Que seus prepostos, Mestre, possam envolver a todos aqueles irmãos que se encontram nesses dias, Mestre, envolvidos em drogas, bebidas. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver os nossos corações durante toda essa semana, com a graça de Deus. Que assim seja.